E aí galera, como é que vocês estão? Estão preparados para mais um vídeo de hoje? Então bora lá! E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência em morar fora do Brasil. Mas eu quero que antes você adivinhe, onde será que eu fui morar? Arigato! Sayonara! Cadê a galera? Arigato! Sayonara! É isso mesmo, eu morei no Japão! Eu quero compartilhar com vocês como é que foi essa experiência de morar 2 anos no Japão. Eu morei no Japão entre os anos de 2007 e 2009. Foi uma experiência incrível, porque o Japão é um país de primeiro mundo, é um país onde as coisas funcionam, as leis funcionam. Então foi uma experiência incrível morar lá. Bom, e a minha viagem para o Japão começou assim. Primeiro os meus primos já estavam morando no Japão, e depois os meus pais foram morar no Japão, e eu falei assim, poxa, só eu que vou ficar por aqui, eu não vou morar no Japão? Eu falei, não, agora eu também quero ir pro Japão. E aí eu fui pro Japão. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida e logo de cara eu peguei 3 voos. O primeiro foi de São Paulo até Frankfurt e de Frankfurt até Tóquio. Dentro do Japão eu também tive que pegar um outro voo, porque eu não ia ficar na cidade de Tóquio, eu ia ficar um pouco mais ao sul do Japão. A primeira cidade que eu morei no Japão é chamada de Mie. Na verdade, Mie-ken é o nome do estado, da província. Eu fiquei morando na cidade de Tsushi. E depois de alguns meses eu me mudei para a província de Shizuoka e fiquei na cidade de Kakegawa. E por último foi a província de Ibaraki, na cidade de Uchiba. E sabe o que é interessante? Logo que você desce no Japão, você consegue perceber que você consegue, obviamente, se comunicar em inglês, é uma língua usada mundialmente, você consegue se comunicar. Só que, interessantemente, lá no Japão, não há a possibilidade de você ficar se comunicando o tempo todo em inglês, né? Você precisa saber o idioma local. Então, se você, de repente, está pensando em ir para o Japão, morar lá no Japão, trabalhar lá no Japão, você precisa dominar, sim, a língua deles, você precisa falar japonês. Quando se fala de Japão, você pode falar sobre o Japão, você pode dizer Japão em japonês de 2 formas. A primeira maneira é você dizer Nippon, ou você também pode dizer Nihon. Os caracteres que são usados para o nome Japão em japonês, eles significam origem do sol. Talvez seja por isso que as pessoas reconheçam o Japão como terra do sol nascente. O Japão ele é formado por ilhas, aproximadamente um pouco mais de 6.000 ilhas. E o Japão é a 10ª maior população mundial, com 128 milhões de habitantes. É gente pra caramba! E Tóquio é a maior área metropolitana do mundo, com 30 milhões de habitantes. Cara, como é que cabe tanto japonês naquele lugar, meu? Bom, e uma das coisas que mais me chamou a atenção lá no Japão foi a questão dos carros. Os carros eles têm um formato meio quadrado, né, que são diferentes aqui do Brasil. A posição de dirigir lá no Japão também é diferente do Brasil. Aqui no Brasil nós dirigimos à esquerda dos carros e lá nós dirigimos às direitas, é ótimo. Nós dirigimos do lado direito do carro, meu Deus. Uma outra coisa bastante interessante é que os carros lá no Japão, a maioria deles tem aquelas calhas nos vidros dos carros, nas portas dos carros para proteger da chuva, né? A maioria dos carros também é automática, isso se dá porque as ruas no Japão elas são muito estreitas, as ruas dos bairros. E para você passar nas ruas, tendo pedestre, tendo ciclista, crianças, e você ter que fazer essa troca de marcha, às vezes é muito perigoso. Então, a maioria dos carros lá é automática. Se você quiser tirar carta lá para dirigir no Japão, você tem 2 tipos de cartas, para carros automáticos e carros manuais. Quando você tira a carta para o carro automático, você só pode dirigir carro automático. Agora, se você tira a carta para carro manual, você pode dirigir carro manual e automático. E lá no Japão, quando você quer abastecer o seu carro, os postos lá eles têm um sistema chamado de self-service. Ou seja, você chega lá no posto, você mesmo abastece o seu carro e você vai até a loja de conveniência e faz o pagamento. Às vezes, a própria bomba do posto recebe o pagamento, então você pode inserir o dinheiro ali e fazer o pagamento. E o Japão é um país tão organizado e as pessoas são tão obedientes às leis lá, que, por exemplo, se você quiser atravessar a rua, mesmo que não tenha ninguém na rua, 3 horas da madrugada, bolinha de feno passando pela rua, você não atravessa, ninguém está atravessando a rua, ninguém atravessa a rua, todo mundo espera o sinal verde do pedestre para atravessar. E olha só que interessante, quando você está andando de carro na rua, é óbvio que é na rua, né? Porque você não vai andar de carro dentro de casa. Quando você está dirigindo o carro, você vê um pedestre, você vê um ciclista na rua,
nas ruas dos bairros, por elas serem muito estreitas, não existem calçadas. Existe uma linha, né, uma faixa que separa a rua para um espaço que seria considerada a calçada. Quando você está dirigindo e existe uma pessoa que está andando de bicicleta ou a pé, você que é motorista do carro, você toma todo o cuidado do mundo para não atropelar essa pessoa. Então quando você passa do lado dessa pessoa, do ciclista, enfim, você passa a uma distância segura de uns 5, 6 metros para você evitar um acidente com essa pessoa. E interessantemente, no Japão eu morei lá 2 anos e eu não consegui ouvir nenhuma vez barulho de buzina, exceto pela vez que eu mesmo buzinei. E o transporte público no Japão é top, é show de bola. Os trens lá eles funcionam muito bem, tipo aqui em São Paulo, sabe? Funcionam muito bem. Bom, primeiro que os trens lá eles tem ar-condicionado, então pro verão tem o ar quente e pro inverno tem o ar frio. E diga-se de passagem, faz muito frio no Japão. E lá, quando você quer andar de trem, pelo menos 10 anos atrás, né, tinha um site que você entrava e você digitava a estação que você estava para a estação que você queria ir. E o site ele desenhava todo o trajeto que você teria que fazer, o tempo que você iria gastar e o valor que você iria gastar. Pô, muito bacana, muito fácil, né? Hoje, obviamente, tem o Google, que você consegue muito facilmente acessar e ter todas as informações, mas antes não, né? E interessantemente é que se lá no site marcava que o trem ia chegar ao meio-dia, por exemplo, ele não chegava às 5 para o meio-dia ou meio-dia e 5, era meio-dia em ponto. E aqui fica uma dica pra você, se de repente você estiver indo a turismo ao Japão, ou se você quer morar lá no Japão, não use o celular dentro do trem, não converse dentro do trem, porque isso acaba atrapalhando, incomodando, você não vê pessoas conversando dentro do trem, e se você vir pessoas conversando dentro do trem, elas estão conversando muito baixo, para justamente não atrapalhar os demais que estão no mesmo vagão que você. Uma vez eu estava na estação de trem, e estávamos meu pai e eu, e o trem chegou, parou, não era aquele trem que nós íamos pegar, e saiu um japonês de dentro do vagão, e logo em seguida saiu um outro japonês correndo atrás dele, tocou assim nas costas dele, chamou ele lá pra dentro. A gente ficou tipo, ué, o que será que aconteceu, né? E aí quando ele voltou de lá de dentro, ele voltou com uma garrafa d'água. Pois é, o japonês que saiu correndo atrás do outro japonês só foi falar que ele tinha esquecido uma garrafa d'água dentro do trem. Loucura isso, né? E sobre a segurança do Japão, cara, curiosamente, eu nunca me senti lá no Japão, pelo menos o que eu me recordo, eu nunca me senti preocupado se eu ia ser assaltado andando na rua ou não. O Japão ele te traz uma sensação de segurança, né? No entanto, você sai do banco contando dinheiro na mão, pelo menos 10 anos atrás, hoje eu já não sei como é que está, mas naquela época você saía contando dinheiro na mão sem correr o risco de ser assaltado, de alguém vir com uma arma e falar passa o dinheiro, passa o dinheiro, passa o dinheiro. E olha só que louco, cara, no Japão, pelo menos o que eu me recordo, não tinha banco com porta giratória. E você não tem que tirar lá no Japão seu celular do bolso, carteira, moeda para colocar dentro de uma caixinha para você entrar por essa porta. E olha só que louco. Quando eu percebi, tinha obviamente o segurança do banco, que era um senhorzinho que devia ter uns 60 anos de idade, e ele tinha como arma presa na cintura dele um cacetete, cara. Então, acho que a gente consegue perceber o nível de segurança. E o dinheiro lá, cara? Todo mundo pergunta, né? Pô, e como é o custo de vida lá? Você consegue viver bem? Bom, eu já ouvi uma frase que quem converte não se diverte. Então, se a gente ficar pegando todos os valores que nós ouvimos, que nós vemos lá no Japão, e convertermos para o real, isso acaba desanimando a gente, porque tem coisas que saem muito mais caras, tem coisas que saem muito mais baratas. Então, isso é muito... varia muito, não dá pra gente dizer que é uma regra, né? Mas o custo de vida no Japão, ele é proporcional àquilo que você recebe. Com o seu salário no Japão, você consegue comprar bastante coisa, né? Você consegue comprar uma televisão à vista, você pode comprar um carro à vista, você consegue comprar celular à vista, roupa à vista, tênis à vista. Na verdade, no Japão, esse comércio de cartão de crédito, como nós temos aqui no Brasil, até onde eu sei, até onde eu me recordo, não é muito comum. As pessoas pagam tudo em dinheiro lá. Obviamente, se você vai comprar uma casa, se você vai comprar um carro, que é um valor muito alto, aí você faz o financiamento desse valor. Mas para coisas pequenas como celular, televisão, roupas, calçados, perfumes, mercado, você faz o pagamento disso tudo à vista.
E algo que eu gosto bastante lá do Japão também são as chamadas lojas de conveniência, ou em japonês combine, né? Em cada esquina tem uma loja de conveniência lá no Japão, e as lojas lá, elas são bastante completas. Você compra as marmitas, né, que nós chamamos de bentô, você compra bebidas, você compra revistas, tem uma parte de papelaria, até de farmácia, aí você pode comprar escova de dente, pasta de dente lá também. É bastante completo, e você também pode pagar contas lá nas lojas de conveniência. Na verdade, eu não me recordo de ter sido avisado que eu poderia pagar contas no banco. Sempre foi me ensinado lá, sempre falaram, olha, se você quer pagar as suas contas, vai lá na loja de conveniência que você faz tudo isso. E outra coisa que é bastante eficiente lá no Japão é o chamado Takyubin, que é o correio deles, né? É o processo de entregas de mercadorias quando você compra. Cara, é fantástico, porque eu sempre tinha que comprar alguma coisa via internet, via telefone. E lá funciona assim. Aqui no Brasil, quando você vai receber uma mercadoria, fica dentro do horário de... como é que chama aqui no Brasil? Me fugiu a palavra. Fica dentro do horário comercial, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Então você tem que ficar aguardando dentro desse horário. Às vezes chega no começo do dia, às vezes no final do dia, mas chega dentro desse horário, das 8 às 5. Lá no Japão, o Takyubin ele também funciona dentro do horário o horário comercial, só que ele é dividido por períodos. Então, quando você comprar algo pela internet, por telefone, que é para ser entregue na sua casa, eles perguntam, você quer que entregue entre, por exemplo, das 8 da manhã às 10 da manhã, das 10 ao meio-dia, do meio-dia às 2, e aí vai. E aí vamos supor, você fala, não, eu quero que entregue entre 8 e 10 da manhã. Então, entre 8 e 10 da manhã, o Takyubin tá passando lá na sua casa para deixar a sua mercadoria. Sistema muito eficiente, funciona pra caramba. É algo que eu sinto muita falta aqui no Brasil, é justamente esse sistema Takyubin, né? O sistema de entrega do Japão. E quanto ao trabalho, cara, se nós falarmos que nós vamos pro Japão e não trabalhamos lá, a gente tá mentindo. É um horário... Não é diferente daqui do Brasil, você entra às 8 da manhã e sai às 5 horas da tarde, e às vezes você tem o chamado Zangyo, que é a hora extra que você fica trabalhando 3 horas a mais no dia. Então você ficaria das 8 da manhã às 8 da noite. É puxado? Bastante. Né? Não é fácil trabalhar dentro de fábrica, porque o serviço ele não é leve, muitas vezes é repetitivo, porque é linha de produção, então é bastante cansativo. Mas... Óbvio, né, tem o seu lado negativo, mas também tem um lado positivo, porque quando você recebe o seu salário, você fala assim, poxa, valeu a pena eu trabalhar essas 12 horas, todos os dias, de segunda a sexta, durante 22 dias no mês. A última empresa que eu trabalhei era uma empresa de componentes eletrônicos, então eu fazia os componentes flexíveis que faziam funcionar alguns produtos eletrônicos, né? Se você abrir, por exemplo, o seu aparelho de CD, tem a lente do CD, e essa lente, para ela se movimentar, ela precisa de um componente eletrônico flexível. Era justamente aquele componente eletrônico que eu fabricava, né? O meu setor era responsável por dar banho de ouro nessas peças, nos contatos dessas peças. Nós trabalhávamos das 8 da manhã às 8 horas da noite. Numa semana nós fazíamos isso das 8 da manhã às 8 da noite. E na semana seguinte nós entrávamos 8 horas da noite e saíamos 8 horas da manhã. Bastante puxado, nós fazíamos o sistema conhecido por Nikotai, que é o 2 turnos. Mas deixa eu também falar, né? Quando eu cheguei no Japão, a primeira empresa que eu fui trabalhar, que foi na cidade de Mieken, eu fabricava salgadinho, cara. Eu fazia salgadinho de camarão. Trabalho terrível, porque trabalhar com comida é ruim, porque você trabalha todo encapotado, você coloca touca, você coloca uma roupa especial, aí você tem que passar um rolinho no corpo pra tirar todo o pelinho, chato pra caramba. O segundo emprego que eu trabalhei na cidade de Kakegawa, eu trabalhei para uma empresa de autopeças, então eu fabricava as borrachas que vão nos vidros dos carros quando eles fecham para que a água não entre, que o vidro fique encaixado na porta. E a terceira e última empresa foi essa empresa de componentes eletrônicos, componentes flexíveis, que foi o melhor emprego que eu encontrei no Japão. Algo que eu senti muita falta quando eu cheguei aqui no Brasil foi a questão do lixo reciclável. Lá no Japão eles têm o costume de reciclar basicamente tudo, né? Só que eles também não podem jogar fora o lixo, eles não podem jogar o lixo fora quando eles querem. Por exemplo, eu juntei aqui um pouco de vidro e eu vou jogar no lixo a hora que eu quiser. Não. Para cada dia da semana você tem um lixo específico. E você não pode, por exemplo, no dia que é para você jogar o lixo queimável, você jogar o plástico, porque se isso acontecer você pode ser multado. Então o sistema de coleta de lixo no Japão é bastante organizado, a coleta é bastante organizada no Japão, funciona muito bem e basicamente tudo é reciclado lá no Japão. E o Japão ele fica sobre placas tectônicas. Dessa maneira, o Japão tem muito terremoto praticamente, não digo o tempo todo, mas você tá parado e de repente começa a chacoalhar. E aí você fala, nossa, é um terremoto.
Eu peguei terremotos fortes e terremotos bem fracos. Um dos terremotos mais fortes que eu peguei, eu tava trabalhando de madrugada, e esse terremoto ele veio numa sequência de 3 terremotos. A primeira vez que chacoalhou, deu uma chacoalhada forte, todo mundo já ficou assim, meio, hã? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A segunda vez que o terremoto deu, ele também veio com bastante intensidade, a gente já ficou mais esperto. Falou, meu, no próximo, se der o próximo, a gente cai fora aqui da sessão. E de fato aconteceu, ele veio pela terceira vez, foi bem forte, nós saímos da sessão naquele dia, porque foi muito forte mesmo o terremoto. Dentro do setor que eu trabalhava, no teto tinha, eu acho que não, né? Eu acho que ainda tem. Tinham canos que eles eram responsáveis por fazer a coleta da fumaça tóxica de dentro do setor. Então aqueles canos eles ficavam assim chacoalhando em cima lá no teto preso. Eu falava, meu Deus, as máquinas que nós trabalhávamos eram máquinas que tinham tanques, e esses tanques repletos de água e produtos químicos. Então, conforme chacoalhava a fábrica todinha por causa do terremoto, a água, os líquidos que estavam dentro dos tanques, eles chacoalhavam e às vezes até vazavam. Foi um terremoto muito forte, né? É muito comum lá no Japão terremoto. Teve uma outra circunstância que eu senti um terremoto bem forte, onde eu já fiquei assim todo, meu Deus, terremoto, terremoto. Aí eu olhei pros lados, os japoneses tudo sentado como se nada tivesse acontecendo. Pra eles é comum, né? Mas pra gente que não tá acostumado com isso, é um bicho de 7 cabeças. Você fala, meu, e se esse negócio cair? Interessante que as casas, elas são todas montadas, fabricadas pensando nessa questão de terremoto. As casas, elas não são fabricadas, montadas, como aqui no Brasil, feitas de cimento e bloco. Elas são, eu acredito que de drywall, né, revestido com outro produto para não estragar por causa da chuva, mas dentro das casas, quando você bate na parede, elas são ocas, né? Justamente porque se a casa vir a cair por causa de um terremoto, e se ela cair em cima de você, as paredes, é para evitar que machuque, que seja algo fatal, né? E cara, o Japão é um país muito frio. No verão é extremamente calor e no inverno é extremamente frio. No verão eu cheguei a pegar a temperatura de 35, 38 graus, só que no Japão não venta no verão, cara. Você fica debaixo de uma árvore na sombra, você passa calor, não refresca. Você precisa usar o ar-condicionado o dia inteiro, até de noite para você conseguir dormir, porque é muito quente, né? E no inverno é bem o oposto, é muito frio. E é tão frio que lá no Japão eu tive a oportunidade de conhecer a neve. Quando eu vi a neve pela primeira vez, eu falei assim, oh, a neve! Cara, é muito frio quando tá nevando, mas é muito legal também porque a neve parece algodão caindo do céu. A parte chata da neve é depois que ela caiu, que ela fica toda junta no asfalto, e aí os carros vão passando, então vai sujando, vai melecando tudo, então vira neve com barro, aí fica aquela coisa nojenta na rua, mas a neve é super bacana. Você passa assim pelas ruas, pelos parques, aí você vê tudo coberto de neve, tudo branquinho, é muito legal, muito bonito e frio pra caramba. E no Japão, quem nasce no Japão é chamado de japonês, mas em japonês é chamado de Nihonjin. E a língua lá do Japão, o japonês é chamado de Nihongo. Só a critério de curiosidade, no Japão eles têm 3 alfabetos. Eles têm um alfabeto chamado katakana, que é responsável por escrever as palavras estrangeiras. Eles também têm um alfabeto chamado hiragana, que aí já fica para as palavras em japonês mesmo. E também eles têm um alfabeto chamado kanji. Cara, é difícil demais ler kanji, velho. Você não tem noção. Não é fácil. O dinheiro no Japão é o ien. E lá no Japão, interessantemente, a moeda ela não tem centavos. Ela começa com 1 centavo e vai até a nota mais alta, que é 10.000 ienes, né? 10.000 ienes hoje, na cotação de hoje, daria em torno de, acredito eu, uns 400 reais. E como é que eu faço para converter os valores de ien para real? Bom, a grosso modo, bem simples, é só você pegar o produto, por exemplo, ele custa 3.000 ienes, e aí você multiplica pelo valor do dólar. Vamos arredondar para ficar mais fácil, vamos colocar para 4 reais. Então você multiplica 3.000 ienes vezes 4 reais, isso daria em torno de 120 reais. E olha que legal, eu também visitei a Disney e os parques da Universal Studios. Lá no Japão tem a Tokyo Disneylandia,
que fica, obviamente, na cidade de Tóquio, e também tem a Universal Studios, que fica na cidade de Osaka. Eu pude visitar os dois parques e olha só, mais legal ainda, lá no Japão tem duas Disneys, tem a chamada Tokyo Disneylandia e a Disney Sea, né? Muito bacana, muito legal os parques. A entrada na época eu não tenho muita certeza, mas eu devo ter pago em torno de 5 mil ienes, que hoje daria em torno de 200 reais, não, 4, 5, 20, uns 200 reais hoje, em torno disso a entrada para o parque da Disney. E o Japão também me proporcionou a realização de um sonho, né? Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de ouvir aquela cantora canadense, a Celine Dion, que gravou o filme Titanic, a música do Titanic. E quando eu morei lá no Japão, eu tive a oportunidade de ir assistir a um show dela na cidade de Tóquio. Foi muito massa, foi muito bacana. Eu nunca pensei que eu fosse ter a oportunidade de assistir a um show da Celine Dion, e ainda mais em Tóquio, né? E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vai dando o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e a gente se fala na próxima. Você também pode sugerir aí alguma coisa, se eu não disse algo sobre o Japão, se você tem alguma outra curiosidade ou souber responder, pergunte aí nos comentários. A gente se fala na próxima, galera. Um abraço, tchau, valeu! E não se esqueça, existe um Deus aí pertinho de você e o nome dele é Jesus Cristo. Ele tá louco para que você o conheça. Estenda suas mãos para ele. Um abraço, galera. Tchau!